Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa em que eu preciso de tule colorido, eu não procuro comprar cada um na cor daquilo que eu preciso. Eu simplesmente compro branco e vou tingindo conforme a necessidade, de acordo com a cor que eu quero, tá? Eu tinjo como? Eu uso tinta para tecido, porque eu, na maior parte das vezes, tinjo a minha massa com tinta para tecido. Então, eu já tenho uma grande variedade de tinta. Eu posso até usar outras tintas, embora a de tecido seja a que mantenha a textura do tule mais natural possível. Mas eu ainda poderia usar tinta acrílica, tinta PVA, nesse mesmo processo que também dá certo, tá? Como é que eu faço? Eu corto o tule na medida do que eu quero. Aqui, é claro, eu tô usando só um pouquinho, mas eu corto na medida daquilo que eu quero. E sujo um pouquinho a minha mão aqui, ó. Pouca coisa, bem pouco. Ponho um pouquinho de água, também muito pouco, e esfrego. Se eu achar que precisa de mais tinta, eu ponho um pouquinho mais e esfrego. Com isso, eu posso fazer a cor que eu quiser. Lilás, azul, verde, amarelo, enfim, a cor que eu quiser, tá? Depois disso aqui pronto, eu vejo se tá tudo bem tingido, se tá tudo homogêneo. E simplesmente deixo secar, tá? Seca muito rapidamente, porque foi muito pouca água. Tirando minha luvinha aqui. E assim eu faço a cor que eu quiser. Ó, vermelho, amarelo. As roupinhas, os saiotes das minhas bonequinhas maiores de enfeites de mesa, eu também faço assim, tá bom? Às vezes a gente faz uma base, ou o rótulo de um pote, ou um enfeite numa caixinha, e a gente quer colocar aqui um cordão de acabamento para que a peça fique melhor acabada. Para tirar esse cordão de acabamento, a gente acaba usando uma extrusora e esse tipo de bico. Acontece que quando o bico é grosso, porque o que você tá fazendo é grosso, então para poder ter um bom acabamento, a gente acaba tendo que usar um disquinho grosso, é muito comum que ele não consiga dar a volta toda e que a gente tenha que fazer emenda. Então, eu vou tirar aqui e vou mostrar o que eu tô falando, ó. Tirei. Como isso aqui é muito mais grosso, mais espesso que a minha base, eu vou dar uma puxadinha, tá? Ó, deixei agora no mesmo nível. E vou uma mão pra cima, uma mão pra baixo, pra dar aquela torcidinha pra imitar aquele cordão de São Francisco. Só que isso aqui, ó, não dá a volta toda. Então, eu vou ter que fazer uma emenda. Como é que eu faço essa emenda? Eu tiro um outro pedaço da extrusora, também dou uma esticadinha para ela ficar um pouquinho mais fina, na mesma espessura, e vou também enrolar, ó. Fiz 2 cordões. Deixo esses cordões enrolados do mesmo jeito. E vou fazer um corte em diagonal. Assim, ó, acompanhando o cordão, ó. Venho aqui e faço um corte em diagonal também, acompanhando o cordão. E junto, bem juntadinho isso aqui e aqui, ó. Claro que se sua massa precisar, você passa cola. Caso contrário, tá aí, ó, sem emenda.
Ficou perfeito. Agora, você vem, toma cuidado para que esta parte não se desenrole a hora que você for colocar aqui, ó. Dá a volta. E aqui, no finalzinho, você faz também o mesmo tipo de emenda. Para eu cortar e ficar bem acabadinho, eu tenho que cortar onde termina esta pontinha e começa o outro, ó, aqui. Passo cola se necessário e faço a junção. E fica assim. Esta próxima dica é como armazenar as nossas massas que estão em uso. Muita gente armazena nesses saquinhos de supermercado. Ou eles compram um rolo assim, ou compram aqueles saquinhos que vem num pacotinho, ou até pega mesmo no varejão, no supermercado e armazenam aqui. Gente, não é neste saquinho que devemos armazenar as nossas massas. Os saquinhos para que a gente armazene as massas são esses saquinhos vendidos por quilo. Vai nesse lugar que vende embalagem e pede saquinho que não deixa o ar passar. É esse tipo de saquinho, ó, o barulho dele é inclusive diferente, ó, tá? Olha, não é esse aqui super molinho e até um pouquinho mais leitosinho e não tão transparente. Esse saquinho é feito do mesmo tipo de plástico que vem as nossas massas. E ele tem um inconveniente, ó, essa é uma massa comprada. Olha aqui, ó. É o mesmo tipo de plástico, tá? E ele tem o inconveniente de que a massa gruda. Então, às vezes, essa massa já tá mais durinha, por isso que não tá grudando tanto. Mas se a massa tiver um pouquinho mais mole, gruda muito. Eu vejo sempre o pessoal reclamando, ai, marca tal, eu tô perdendo um monte no saquinho, tal, não sei o quê. Você não tá perdendo, essa perda é uma perda natural, porque você, se quiser preservar a massa, tem que ser nesse tipo de saquinho. Eu viajo algumas vezes, nesta última viagem que eu fiz em outubro, eu fiquei um mês sem trabalhar, e guardei as minhas massas todas, assim, ó, nesse saquinho. E depois coloquei de novo dentro de outro saquinho. Ó, essa massa eu tenho desde outubro. Olha a consistência da massa, ó. Tá? Só que, como eu disse, ela gruda. Ó, ela gruda. A hora que você vai tirar, fica um pouquinho no saquinho. O que que eu faço para não perder tanto? Eu faço assim, ó. Se eu vou deixar isso aqui armazenado bastante tempo, eu faço assim. Eu pego a minha massa, faço um rolinho, pego o meu olhinho paixão, ponho um pouquinho na minha mão, esfrego, passo na minha massa e ponho a minha massa no saquinho. E tiro todo o ar. Tem muita gente que armazena naqueles potinhos descartáveis. Quando você tá com a massa em uso, você até pode fazer, embora eu não use o potinho descartável. Se você deixar assim, ó, você pode ficar tranquilo que sua massa não endurece, ela dura muito. Olha aqui a maciez desta massa aqui, ó. Ó. Depois que eu voltei, eu usei para fazer peças de Natal com essa massa. Sobrou tudo isso, porque eu tingi uma quantidade muito grande. E eu vou usar isso aqui ao longo do ano.
No meu vídeo sobre precificação, eu falei para vocês da importância de se produzir rapidamente, que duas artesãs que trabalhem no mesmo lugar, com o mesmo material, com o mesmo tudo, absolutamente tudo, só que uma produz mais rápido que a outra, essa que produz mais rápido tem um lucro de peça maior do que a segunda. Ou seja, a produtividade da artesã interfere bastante no lucro da peça. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar em produção, eu vou fazer 50 lembrancinhas, eu preciso agilizar o meu processo. Pelas minhas aulas do YouTube, todo mundo deve achar que eu demoro muito para fazer uma peça, mas não. Existe uma diferença entre o tempo para você dar uma aula em que o aprendizado seja realmente uma constante e o tempo em que você sozinha fabrica a peça. E eu sou muito rápida nas minhas produções. Balança é uma coisa recente no mundo do biscuit. Antigamente a gente não usava balança. Então, esta próxima dica foi uma dica que eu aprendi com a Roselita Leal quando ela fazia programas de TV há muito tempo. Qual é a dica? Imagine que eu vou fazer 100 cabecinhas com uma bolinha de 25. Eu sempre faço as minhas cabecinhas, então, ó, as minhas cabecinhas de fofinho, eu sempre faço com uma bolinha um pouco maior do que aquela que eu tô usando de isopor. Então, veja, ó, tá um pouquinho maior. Hoje, a gente tem a balancinha e a maior parte das pessoas vem aqui, pesa essa primeira quantidade, deu 13,8, e a partir daí começa a pegar pedacinho de massa e começa a pesar. 13,8 mais 13,8 passou, eu ponho aqui, ainda tem muito, eu venho, coloco, aí faltou, aí eu venho, coloco mais um pedacinho, aí passou, aí eu venho, tiro mais um pedacinho, e assim você perde um tempo tão grande pesando que o lucro da tua peça cascata abaixo. Então, o que a gente vai fazer? O único trabalho que a gente vai ter é na primeira bolinha. Eu sei que eu preciso de 13,8, mas, gente, pelo amor de Deus, essa história de ser exato, esquece, não precisa. Se é 13,8, me serve 13,5, me serve 14. Então, eu já sei que eu vou precisar de uma quantidade de massa ao redor de 13,1. Eu vou pegar alguns cortadores e vou pegar uma reguinha niveladora. De qual espessura? Da espessura que você quiser. Eu tô usando aqui uma 0,6, uma de 6 milímetros. Se não tem a reguinha niveladora, usa 2 bastões de cola quente. O importante é que você tenha a massa aberta, toda ela na mesma espessura. E eu peguei aqui alguns cortadores que todo mundo tem em casa, tá? Que são os cortadores normais, redondos e quadrados. Agora eu pego a massa e abro a massa entre as reguinhas niveladoras. E vou cortar com este cortador, vou cortar com este cortador e vou cortar com este cortador. E vou pesar. Com esse primeiro aqui, ó, eu cheguei em 10,7, muito pouco, esse não dá. Com esse aqui, ó, quadrado, eu cheguei em 13,9, legal. E com esse aqui redondo, ó, eu cheguei a 14,9. Então, para esse meu projeto, o cortador quadrado foi o que se deu melhor. Todos praticamente com o mesmo peso. Ah, Selma, por que que não dá o peso exatamente igual sempre? Porque se ficar bolinha presa dentro da massa, o ar pesa menos que a massa. E aí, o mesmo volume, na verdade, vai ter menos massa. Mas o que é importante é que assim você agiliza muito o seu trabalho.
E depois que você cortou, por favor, não venha verificar o peso aqui. O objetivo é a gente não usar a balancinha. Imagine você fazendo 100 bracinhos. O que que você vai fazer? Você vai encontrar um cortador pequenininho que te dê exatamente a quantidade de bracinhos. Não é para usar a balança quando você está produzindo em grande escala. No vídeo de precificação, quem não assistiu, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas lá eu mostro com números como a rapidez com que a gente produz afeta o lucro da nossa peça, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas que iniciante com certeza vai aproveitar mais do que quem já está na jornada há muito tempo, né? Se gostaram, por favor, compartilhem, deixem seu like, deixem um comentário, me digam se vocês gostam ou não de vídeos de dicas, tá? E até a próxima. Tchau, gente! Tchau!